Olá a todos, espero que estejam bem. Cá estamos, conforme prometido, para partilhar convosco mais uma leitura e mais alguns sussurros. O meu nome é Malvina Souza e hoje, neste espaço, quando os livros sussurram, trago-vos um livro cuja escolha conta com a vossa participação. Falo-vos, pois, de A Orquestra Feminina de Auschwitz, de Hans Sebald. Uma história de sobrevivência que não deixa ninguém indiferente e que nos leva, mais uma vez, a refletir acerca da nossa vida. Antes de começar, gostaria de vos pedir, caso ainda não tenham feito, para subscreverem o canal e partilharem os nossos sussurros para que estes possam chegar a mais pessoas. Orquestra Feminina de Auschwitz. No final de 1942, Auschwitz tornara-se o maior de todos os centros de extermínio nazi, cobrindo os seus campos e subcampos uma área de aproximadamente 40 km², descrita pelos alemães como zona de interesse. No verão de 1941, Himmler informava a Ross de que Auschwitz fora escolhido como ponto fulcral para o extermínio em massa dos judeus. E em janeiro do ano seguinte, o plano que os nazis eufemisticamente descreveriam como solução final foi formalizado por um pequeno grupo de altos dirigentes nazis. Reunidos numa pequena quinta à beira de um lago, a poucos quilómetros de Berlim, os participantes da conferência concordaram que já não seria permitida a imigração aos judeus ainda presentes na Europa. Em vez disso, seriam exterminados. Em fevereiro de 1942, poucas semanas após a conferência de Wannsee, chegaram a Auschwitz os primeiros transportes judeus deliberadamente destinados à morte. Estas vítimas foram imediatamente gaseadas com gás Zyklon B à chegada e os seus corpos incinerados no antigo crematório do campo principal, logo depois da espaçosa casa e do jardim da família do comandante. Em março, as execuções foram transferidas para um local próximo, em Birkenau, onde de modo célere estava a ser organizada uma operação de assassínio em muito maior escala. No início, usaram-se como câmaras de gás disfarçadas 2 edifícios rurais. Após a intoxicação com o gás, os cadáveres eram retirados e enterrados em valas comuns. Os prisioneiros envolvidos nos enterros, geralmente homens judeus jovens e saudáveis, eram depois levados para a enfermaria e mortos com uma injeção de fenol. Alguns meses depois, começou em Birkenau a construção de 4 grandes estruturas especialmente concebidas para o extermínio com gás, com crematórios associados. Em breve, essas instalações permitiriam aos nazis matar a uma escala industrial, deixando apenas cinzas como vestígio. Na sua primeira entrevista após a guerra, em 1946, Zippy descreveu, de forma emocionada, como sentiu que ela e as outras mulheres estavam a ser inspecionadas como gado. Era como uma feira de gado. Viravam-nos para aqui, para ali, para a direita e para a esquerda. Estávamos nuas. Quando nos perguntavam se a tatuagem doía, ela respondeu: já não sentíamos dor, porque a remoção do cabelo da cabeça de uma mulher, toda a transformação que ocorreu naquele momento foi muito mais dolorosa. De modo que já não sentíamos mais nada, porque estávamos como que transformadas em pedra. Zippy era a prisioneira número 2286. Não posso deixar de vos confessar que desta vez não foi nada fácil escolher os excertos para partilhar convosco. Por um lado, porque faço sempre questão de apontar a minha escolha para exemplos marcantes e que nos revelem aspectos importantes acerca da história que vos trago. E esta história é real, o que acabou por me dificultar bastante as coisas. Por outro lado, porque esta obra tem descrições e testemunhos absolutamente horripilantes e chocantes, que nos levam a confrontar-nos com aquilo que o ser humano tem de pior, com a absoluta degradação do ser humano pelo que faz aos outros e, no caso dos prisioneiros, por tudo aquilo a que são sujeitos. Ao mesmo tempo, no meio de toda a maldade e desumanidade a que as pessoas eram submetidas nesses campos de concentração, se vislumbra alguma esperança pelas formas encontradas, tantas vezes, para se contornar o sistema, mesmo correndo risco de vida. Dito isto, neste excerto, gostaria de começar por referir como toda a ação deste livro se centra à volta dos acontecimentos reais que ocorreram em Auschwitz-Birkenau e que vamos ficar a conhecer, através de testemunhos reais também, o que lhe confere um caráter assustador por tudo o que nos é contado, apresentando-nos visões diferentes das vivências que ali têm lugar.
Por um lado, a das mulheres que compõem a orquestra, que dá título a este livro, e que são obrigadas a tocar para aqueles que tiram a vida dos seus familiares e amigos e que levam a cabo um extermínio inimaginável, ao mesmo tempo que têm de agir como se nada se passasse ao seu redor. Por outro, o das prisioneiras que não fazem parte desta orquestra e que trabalham e vivem em condições desumanas. E desta forma, já podemos então conferir uma das categorias da narrativa, a da ação, ao mesmo tempo que podemos destacar um dos espaços, outra categoria da narrativa, mais referenciados neste livro, Auschwitz-Birkenau, cujo nome iremos sempre associar a um dos piores lugares e a uma das mais vergonhosas épocas do mundo. É também neste certo que nos são dadas informações acerca da forma leviana com que os participantes de uma conferência decidiram o que fazer aos judeus ainda presentes na Europa, exterminá-los em vez de permitir a sua imigração. Não posso deixar de me sentir horrorizada com tal realidade e com a forma como algumas pessoas decidiram, como se estivessem a falar de uma escolha qualquer, cometer o genocídio que marca, para sempre e no seu pior, a nossa história no mundo. E note-se como o fizeram reunidos numa pequena quinta à beira de um lago, um que não pode deixar de nos chamar a atenção. O tempo, outra categoria da narrativa sob o qual a ação incide, é também aqui referido, 1942. Apesar de, ao longo do livro, termos também outras referências temporais e até algumas muito posteriores e referentes à altura em que os testemunhos foram dados pelos sobreviventes desses horrores. Assim começam descrições do que é feito para levar a cabo o plano nazi, já que estes campos de concentração são planeados para estes assassinos e, cada vez mais, para os concretizar em maior escala. E imagine-se com o comandante e a família a viverem mesmo ao pé de um dos crematórios, o que nos leva mais uma vez a arrepiar com a naturalidade e a frieza com que estas mortes eram encaradas, assim como com tudo aquilo que acontecia depois, sendo que inclusivamente se colocavam outros prisioneiros a retirar os cadáveres que haviam sido intoxicados com gás e a colocá-los em valas comuns, provavelmente com um grande terror e até imaginando o que poderia acontecer com eles, para depois de tudo isso, também retirar a vida deste. Mais assustadora ainda é a ideia de que estes massacres estavam a ser planeados para serem concebidos ainda a maior escala. É também neste excerto que ficamos a conhecer um dos muitos testemunhos reais do que aqui sofreu. Trata-se de Zippy, que numa entrevista que deu logo após a guerra, em 1946, outra referência temporal, nos revela a inspeção a que as mulheres eram sujeitas, com grande desrespeito, gritante mesmo, que ela aliás compara a uma feira de gado. Era como uma feira de gado, comparação esta que melhor retrata a bestialidade com a qual as pessoas eram tratadas, como se de animais se tratassem, já que eram deixadas nuas, rapavam-lhes o cabelo, coziam-nas a um número, tirando-lhes toda a humanidade que lhes restava quando o tatuavam no braço. A esse respeito, Zippy refere que a tatuagem não doía, explicando que, depois de tudo aquilo a que eram submetidas, depois de lhes ser retirada toda e qualquer dignidade, já não sentiam mais nada, e a comparação que usa é bastante reveladora e chega a arrepiar. Estávamos como que transformadas em pedra. O que inevitavelmente nos leva a pensar nos efeitos e nas consequências que todos estes acontecimentos tinham nas pessoas e continuariam a ter naquelas que conseguiram sobreviver. Após 3 meses sob a liderança de Alma, a orquestra conseguiu disfarçar as tensões internas nos bastidores e demonstrar uma coesão pública nas suas apresentações diárias. Este período de outono de 1943 coincidiu com o aumento da brutalidade no campo, à medida que os comboios constantes dos judeus, a maioria dos quais gaseados logo à chegada, transformavam Birkenau numa máquina de morte ainda mais impiedosa e eficiente. Já se iniciara a construção da terceira rampa, a plataforma de desembarque, que, concluída no início de 1944, conduzia os prisioneiros diretamente para dentro do campo, a poucos passos dos crematórios. Mesmo antes da finalização da nova rampa, os 4 crematórios queimavam quase 4.500 corpos por dia, às vezes até mais. Em certas ocasiões, os corpos das vítimas também eram queimados em piras feitas em fossas localizadas perto do crematório. O cheiro da morte era generalizado e o fedor a carne queimada entrava constantemente pelas narinas de todos no campo. Além disso, cinzas de restos humanos infiltravam-se em alguns dos instrumentos tocados pela orquestra, formando uma fina camada de poeira preta, que só seria descoberta após a guerra. Neste outro excerto que vos trago, é-nos referido uma outra personagem que tem um papel fundamental na orquestra, liderando-a. Trata-se de Alma, que ocupa um lugar de destaque devido à sua importância musical e à forma como vai unir, e muitas vezes servir de apoio a estas mulheres quando elas estão prestes a desmoronar, mas também porque ela acaba por salvar muitas outras mulheres da morte
ao escolhê-las para integrarem a orquestra, quando algumas nada sabem de música. Aliás, este papel de salvadora não é exclusivo de Alma. Muitas foram as prisioneiras que nos campos de concentração conseguiam salvar centenas de outras destinadas ao crematório, correndo elas mesmo o risco de serem descobertas. Neste excerto somos confrontados brutalmente com a realidade de todos os que ali viviam. As mulheres da orquestra eram obrigadas a tocar, em frente a outras que trabalhavam debaixo da violência, completamente esfomeadas e nas piores condições, ao mesmo tempo que, mesmo ao lado, os crematórios queimavam tantas e tantas pessoas. Nesta parte, por toda a descrição feita, quase conseguimos visualizar os espaços e as pessoas, havendo um constante apelo aos nossos sentidos, como o da visão e sobretudo do olfato, ao referir-se que o cheiro da morte era generalizado e o fedor a carne queimada entrava constantemente pelas narinas de todos no campo. Além disso, as cinzas e os restos humanos infiltravam-se em alguns dos instrumentos tocados pela orquestra, formando uma fina camada de poeira preta que só seria descoberta após a guerra. Esta parte toca-nos profundamente, de notar, ao longo destas descrições, o uso constante de vocabulário que nos remete para a morte e para o horror, com nomes como extermínio, crematório, fedor, a formas verbais como infiltravam-se, queimavam, entre outras. As cinzas dos que morreram espalhavam-se no ar e pairam sobre todos e tudo, instrumentos inclusive. Poderá ser visto de forma simbólica, já que as pessoas morriam, mas ficavam entre aqueles que tocavam. Não podemos deixar de nos colocar no lugar destas pessoas, de pensar em como agiríamos e de questionar como o ser humano pode ser capaz de tal horror e de tudo aquilo a que o ser humano também se sujeita a faz quando a sua vida corre perigo. Muitos são os testemunhos presentes neste livro, aqui reunidos por Hans Seba, a qual, por vezes, ocupa o lugar de narradora, última categoria da narrativa que faltava referir, para outras vezes dar lugar e voz ao discurso de outras personagens, na primeira pessoa, que nos contam esta história de sobrevivência, que é também aqui ilustrada com fotos. Uma história de horror e que nos deve fazer refletir. Falemos um pouco da autora deste livro, Hans Seba. Historiadora e biógrafa britânica, iniciou a sua carreira como jornalista. Entre as obras que escreveu, algumas foram acerca de mulheres icónicas do século XX, traduzidas para várias línguas. A autora, entre outras obras, da premiada Les Parisiennes, How the Women of Paris Lived, Loved and Died Under Nazi Occupation, e é também investigadora sénior do Institute of Historical Research. Espero que tenham gostado mais este momento, que muito nos deve fazer refletir. Antes de me despedir, peço-vos novamente para subscreverem o canal e partilharem estes sussurros. Despeço-me, marcando encontro convosco daqui a 2 semanas, na quarta-feira, para mais sussurros e mais partilha. Até lá, não se esqueçam, é importante estarmos todos atentos, porque os livros sussurram.